A prática do perdão. Então, deixa eu começar dizendo assim. Não é um tema fácil, então nós vamos devagar. Muito devagar. Não é um tema que precisava ser sempre devocional, mas nunca não é, né? Mas é algo que está na palavra de Deus de uma forma muito abrangente. Você vai ver isso no Velho Testamento, em família. Eu só estou colocando e vamos colocar como esse trimestre. O tema é família, né? Família, projeto de Deus. Nós vamos considerar em família esse tema. Mas é um tema que é muito abrangente na vida da igreja, na nossa vida em relação à nossa caminhada dentro do cristianismo até a volta do Senhor Jesus. É um tema, irmãos, que, uma vez praticado, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Uma vez não praticado, nós vamos ver isso no decorrer do estudo, se não for hoje, no próximo domingo ou nos outros domingos, a nossa adoração, ela não é atendida, não é recebida como aroma suave. A outra tragédia, nós vamos ver isso à luz das Escrituras. Para resumir, não precisamos nem orar. De nada serve a nossa oração. Então, só esses dois pontos, para os irmãos ver como que é necessário, urgente e muito sério o assunto desta manhã, perdão em família. E por que nós colocamos perdão em família, e não perdão na igreja, e não perdão na sociedade? Porque o perdão é de forma abrangente, em todos os lugares ele tem que ser praticado. Primeiro, já falei que o trimestre, o nosso tema é em relação à família. Segundo, que eu percebo que a família é um campo missionário de muita dificuldade que nós temos de evangelização. Porque é na família que nós temos 24 horas de presença, e é ali que os nossos cônjuges, né, os nossos parentes, nossos entes queridos, conhecem a nossa realidade. Né? E muitas vezes eles rejeitam uma pregação, rejeitam uma palavra, porque muitas vezes nos conhecem tão intimamente que não vê em nós a pessoa de Cristo. Alguém já dizia, eu já disse no passado, e não lembro quem falou, que amava muito o Senhor Jesus Cristo, respeitava muito o Senhor Jesus, admirava o Senhor Jesus pelos seus gestos, atitudes, etc., ensinamento e sua vida. Mas o problema não é Jesus, ele dizia. O problema são os seus seguidores, quem segue ao Senhor Jesus, que não vivem a prática dos ensinamentos do seu mestre, do nosso mestre, que é Jesus. E dentro de casa, muitas vezes, um ente querido nos vê assim: olha, eu não tenho nada com Jesus, Jesus é gente boa, o problema é você, que fala tanto de Jesus, mas não vive a prática dos seus ensinamentos. E essa não prática dos ensinamentos, e hoje especificamente o perdão, vai nos limitar, e muito, a pregação da palavra, o resultado da palavra dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Talvez por isso que muitas famílias vivem uma tragédia espiritual sem precedente, aonde precisa serem restauradas. E a restauração só pode vir quando o perdão for praticado dentro dos seus entes. Porque o perdão é uma chave. Ela pode abrir a bênção da restauração e fecha a bênção da restauração, conforme a nossa atitude, se perdoamos ou não perdoamos. Então vamos lá, para quem nós vamos estar falando? Para a família do Senhor Jesus, para a nossa família. Então a primeira observação que nós queremos colocar está lá em Lucas 8, a partir do verso 19. Vamos dar uma olhadinha lá para ver o que está acontecendo? O Wellington é nosso assessor hoje aí, Wellington? Se puder jogar ali para nós, por favor, está sozinho. Se tiver alguém que possa ajudar o Wellington aqui, que manja disso aqui, eu não manjo, tá? O Lucas, capítulo 8, a partir do verso 19. Se tiver alguém que possa ajudá-lo ali, tranquilo. Você que está em casa também, por favor, abra a palavra do Senhor, é uma escola dominical. E o nosso livro de regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Vamos lá, antes de ler esse texto, eu quero dizer e registrar um pensamento
do pastor C.S. Lewis, que ele fala uma coisa que eu concordo e você também deve concordar. Que é mais fácil, ele fala assim, que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É fácil falar sobre o perdão até ter ou alguém ter que perdoar. Nós concordamos com ele, porque é uma frase que nós já falamos há muito aqui, e todos nós falamos, e você talvez já falou isso várias vezes em alguma vez. Olha, falar do perdão é fácil, você pode falar como eu estou falando, e vamos falar, mas o praticar e vivenciar o perdão é complicado. E como ele diz, falar do perdão é fácil até quando você tem que ser o autor do perdão. Aí dá aquela engasgada, né, sobre a nossa fala. Mas primeiro vamos considerar algumas coisas. Primeiro, nós estamos falando sobre família, então vamos identificar a família. Lucas 8, a partir do verso 19, está lá. Vieram ter com eles quem? Ali estão falando, a Maria, a mãe de Jesus, seus irmãos, né, foram até ele quem? Jesus e seus irmãos. E lhe comunicaram, tua mãe, teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Então os discípulos, as pessoas chegaram até Jesus e falaram assim, ó, sua mãe, que é a Maria, seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí a presença de José já não é mais percebida. Alguns dizem que ele já não era mais vivo neste momento, né? Estava lá. E olha o versículo 21, Jesus respondendo. Olha só que coisa interessante, a sensibilidade do Senhor Jesus e como ele aproveita os momentos para revelar o reino dos céus. Quem são os componentes do reino do céu? Quem é a família do Senhor Jesus? Então ele abre aí um hiato, ele abre uma divisão cultural no que nós pensamos sobre família. O que ele responde? Lê comigo, igreja. Ele, porém, lhe respondeu, leia comigo. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam. Vamos lá de novo. A minha mãe e meus irmãos são aqueles que... Olha o detalhe. Ouve a minha palavra. Palavra de quem? De Deus. Jesus é o Filho de Deus. Você crê nisso, né? Mas ele está falando assim, minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família é aqueles que ouvem e praticam. Nós já falamos isso aí. Conhecimento, né? E ouvir não leva ninguém aos céus. E ouvir, todos nós temos ouvido muito, muito. Você abre a internet, enfim, televisão, você não tem como você dizer que não tem conseguido ouvir a palavra do Senhor. Mas ele fala o seguinte, mas a minha família é aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Então ele está falando assim, bom, é verdadeiro, eu tenho minha família biológica lá fora, como você tem a sua família, né, que Deus te agraciou, mas Jesus está falando assim, tem outra família também. Que outra família ele está falando? A família espiritual. E a família que ele está direcionando são aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus. Quem é que tem compromisso com a palavra de Deus? Aqueles que ouvem e praticam. Então a grande pergunta é, qual família que você pertence? Qual é a família mais interessante, mais importante que você pertence? A sua família biológica ou a sua família espiritual? Qual a pessoa mais importante que você tem na sua vida? É o seu pai e sua mãe biológica, seus irmãos biológicos? Ou é a pessoa do Senhor Jesus, ou seus irmãos espirituais que ouvem e praticam a palavra de Deus? Talvez você esteja constrangido, mas eu amo tanto minha mãe, mas se sua mãe não pratica a palavra do Senhor, é apenas ouvinte, ela deixa de ser essa família espiritual de Deus. Preste atenção nisso. Se seu pai é um ouvinte da palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus, segundo o Senhor Jesus, ela não faz parte da família espiritual do Senhor Jesus. Logo, eles não têm compromisso com a palavra, com a verdade da palavra, porque eles não têm a prática. Eles só têm o quê? O ato de ouvir. O ato de ouvir. Jesus chama os discípulos, neste momento, nos chama para esclarecer isso de uma forma bem clara. A sua família biológica pode estar 100% no céu? Sim, pode estar 100% no céu, se ela for praticante da palavra de Deus. Mas ela pode estar 100% fora do céu? Pode, se ela for apenas ouvinte da palavra de Deus. Então, o praticar é algo de suma importância
para que sejamos reconhecidos pelos céus e reconhecidos neste mundo como família de Deus. Aí as pessoas veem em nós a imagem de Cristo. E o nosso tema na prática são vários, mas hoje nós vamos apenas colocar o perdão na família. Bom, talvez você já esteja pensando assim, preocupado. Meu Deus, está difícil esse negócio. Vai ser difícil mesmo, né? Então nós vamos, antes de considerar o texto básico e antes de considerar outros assuntos, eu quero deixar um remédio para você. Eu quero trazer aqui uma solução para esse drama, caso você viva na questão do perdão, sem a prática do perdão em sua casa, na sua família. Se você deve perdão a um filho, ao marido, à esposa, ou um pai, uma mãe, enfim, um ente querido, né? Está faltando alguém na mesa, e talvez seja porque o perdão não foi ali praticado, existe um remédio, existe uma solução. E vai depender de você buscar essa solução. Eu sempre, quando falo desse remédio, eu comparo as farmácias. Por exemplo, a farmácia, qual é o produto básico que ela vende, que ela oferece à população? Qual é o produto básico? São os remédios. Remédios. Mas ela leva o remédio à sua casa? Não. Só se você solicitar, comprar, ir lá, buscar o remédio para tratar a sua enfermidade. Perfeito? O remédio está lá. O médico prescreve e você vai lá e busca. Às vezes até o médico prescreve, ou seja, você ouviu e você não vai praticar. Qual seria a prática? Ir lá na farmácia buscar o remédio, que o médico também não vai buscar esse remédio para você. Ele só prescreveu, falou para você o que você tem que fazer. Você ouviu, e se você quiser praticar, você vai lá e compra o remédio para praticar, para chegar à cura da sua enfermidade. A Bíblia também tem uma farmácia, para que você possa buscar o remédio para exercer o perdão de forma incondicional a quem necessitar dele. Vamos ver onde está esse remédio? Abra a palavra do Senhor lá em Lucas também. No capítulo 17 desta feita, versículo 3, nós vamos começar a ler por aí. Olha lá, Lucas 17, a partir do verso 3. Vamos lá. Acautelai-vos, se teu irmão, veja bem, se teu irmão, essa palavra irmão você pode entender o seu irmão biológico ou o seu irmão em Cristo, pecar contra ti, primeira coisa, repreendam. Se ele se arrepender, o que acontece? Então, veja bem, se houver um arrependimento, o que tem que acontecer? Perdoar. Então, você precisa perdoar caso tenha que arrependimento. Perdoa-lhes. Versículo 4. Aí começa a complicar o negócio, mas calma, tenha fé. Nós vamos até o final, se Deus quiser, tá bom? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, o que Jesus está falando ali no final? Perdoa-lhe. Cadê o remédio, pastor? Pelo amor de Deus, agora que eu estou passando mal mesmo. Agora que eu comecei a ficar mal. Estou crônico, minha enfermidade está difícil. Então, primeiro, alguém vem contra mim com um problema, e eu vou até ele, conversamos, ele se arrepende, eu devo perdoar. Segundo, Jesus está falando assim, se esta pessoa vem 7 vezes ao dia, e também tem um dilema comigo, e eu vou até ele, e ele se arrepende nessas 7 vezes, eu tenho que fazer o quê? Hein, igreja? Família, né? Perdoar 7 vezes. O número 7, você sabe que é um número especial na Bíblia, né? Quantas vezes for necessário, não é um número limitado. Não é um número limitado. Então, até 7 vezes eu aguento. Os discípulos pensavam assim também. Até 7 vezes por dia eu aguento perdoar alguém. Só que não é até 7 vezes. Quantas vezes for necessário. 70 vezes, 7 e vai por aí à frente. Então, está difícil, né? Agora, olha só o remédio aí. Então, disseram os apóstolos, a quem? O que eles pediram? Qual o remédio que eles pediram? Está aí o remédio. Não é café não, né? Aumenta-nos a fé. Para quê? Com que objetivo?
para praticar o perdão quantas vezes for necessário, a quem for necessário, de que forma foi que aconteceu. Então Jesus prescreveu ali, 70 vezes 7, é possível sim. Como? Qual a prescrição? Qual o remédio que você tem que ter? A fé. Para praticar, não só esse mandamento de perdão, mas também praticar o quê? Todas as outras recomendações bíblicas para a nossa vida cristã, a fé. Sim, aí entra naquela introdução. Quem ouve a minha palavra e pratica. Se é difícil, qual é o remédio que nós temos que buscar? A fé, a mente da fé. Muitas vezes buscamos uma fé para curar alguém, não é isso? Buscamos uma fé para passar no concurso. Buscamos uma fé para casar, escolher o casamento e tal, e outras coisas. Por que não também buscar uma fé em Cristo Jesus, como Ele nos ensinou, para também exercer este mandamento de perdão a quem for necessário? Então o remédio está aí. Então, antes de nós aprofundarmos nesse estudo e chegarmos aos detalhes desse estudo que queremos, já apresentamos o remédio e quero que você comece agora a beber desse remédio. Não vamos esperar dar continuidade a esse estudo para que no final você, não, eu preciso do remédio. Não, eu quero que você comece agora de forma preventiva, a tomar esse remédio, a fechar os seus olhos e falar assim: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, para que eu possa não só ouvir, mas ser também atingido pela Tua graça, pela vontade do Teu Espírito, para poder praticar o perdão. Porque o perdão, irmãos, em família especificamente, é extremamente necessário, importante, para que possamos ter uma família segundo a vontade de Deus. E possamos, ao deitar à noite, no nosso leito, ter a tranquilidade que a nossa família está em paz e a nossa família está com Deus e continuará com Deus. Aí eu trago para a sua memória que isso é um exercício que precisamos praticar para que entre em nosso coração um exemplo extraordinário de preocupação de um pai, lá no Velho Testamento, para com os pecados de sua família, e ele buscava no Senhor, através da sua fé, em cultos, em sacrifícios, para perdão de pecados, diariamente, para que a sua família pudesse viver a fé que ele tem, a certeza e a convicção dele, para que ele pudesse não somente ver a sua família constantemente na terra, mas pelos olhos da fé, já ver a sua família constantemente na eternidade com ele. De quem que eu estou falando? De Jó. De Jó. Qual era a primeira preocupação de Jó? Não separei o texto não, tá, velho? Pode ficar tranquilo que é conhecido. Qual era a primeira preocupação daquele homem, pai de família, 10 filhos, não é isso? Reto, íntegro, temente a Deus. Qual é uma das principais preocupações que ele tinha? Era a unidade familiar. E a unidade familiar estava diante dele como sacerdote ali da sua casa, em se preocupar em detalhe. Ele não provocava divisão em família, como as mulheres ali tinham uma certa dificuldade cultural na época. Ele não trazia isso no seio da sua família. Ele praticava a unidade, tanto aonde os homens estavam, os meninos estavam, as meninas estavam. Na casa dos meninos, os meninos iam. Na casa das meninas, as meninas iam. E aí ficavam a unidade. Iam lá para quê? Para festejar, para se alegrar, aquela comunhão que tinha. Eu fico pensando se na época de Jó tivesse o Natal. O Natal ainda não tinha chegado lá ainda, Que festa deveria ser a sua casa? Não faltava um filho. Não sei se naquela época tinha o Dia das Mães, eu acredito que não. Mas se tivesse, seria um dia maravilhoso. Não faltaria um filho, um neto, um filho, ninguém. Eu fico imaginando se naquela época de Jó tivesse o Dia dos Pais. Nenhuma cadeira ao redor da mesa ficaria vazia, porque todos estariam ali presentes, todos os filhos, netos, bisnetos, e etc, etc, etc. Por um detalhe, ele se aproximava dos seus entes queridos e praticava a palavra. O que ele fazia? Sacrificava. Reunia os seus filhos e sacrificava, pensando ele: será que meus filhos pecaram? Será que eles estão aborrecidos com alguém? Será que o José não conversa com a Maria? Será que a Maria não conversa com
com os filhos de fulano, ciclano, que aconteceu alguma coisa? Então vem cá, vamos sentar aqui, olha só, vamos sentar aqui, vamos resolver, vamos arrepender dos pecados, e vamos perdoar, e vamos festejar. Olha que família abençoada, dentro de um princípio, de uma comunhão, de uma prática do perdão, uns com os outros. Porque eu entendo aquele texto desta forma, não era uma questão de pecado contra Deus, mas às vezes, o pecado, muitas vezes, que nós cometemos contra Deus, o alvo é o nosso irmão, a nossa irmã, nosso pai, nossa mãe, nosso cunhado, nosso tio, primo, sobrinho, e etc. Está dentro da nossa casa. Como ele tinha um coração perdoador aos seus filhos, então ele poderia sacrificar, porque sabia que Deus, olhando para o seu coração, via nele a prática, não só o zelo de ouvir e ler a palavra, os mandamentos do Senhor, mas ele praticava. Então ele podia naquele momento oferecer sacrifícios, que seriam nossas orações hoje, para que Deus pudesse vir e perdoar os pecados dos seus entes queridos. Olha só que é importante pedir ao Senhor fé para perdoar. Destaco outra família que nós vamos falar no decorrer do estudo, talvez domingo que vem, porque hoje a hora já está chegando. Eu destaco a família de Abraão. E eu destaco não só os problemas que ele tinha com a sua esposa, com seus filhos, seus entes queridos, mas eu trago ali uma particularidade que vai um pouquinho mais para o lado de fora da sua tenda, a abrangência da família. Eu trago o problema que ele teve com Ló, o seu sobrinho. O seu sobrinho. E qual foi o problema que ele teve ali? Quando Abraão, na sua caminhada, que ele sai lá da terra de Ur, chamado por Deus para ser bênção, referência de bênção para muitas famílias, para muitas nações, como é a palavra de Deus e orienta, ele teve que exercitar algo visível aos nossos olhos, que foi ele não levar mágoas e dificuldade com Ló. Nós sabemos que na caminhada dos dois, chegou um certo momento que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter conflito, porque já não podiam mais o quê? Viver na mesma região. E Abraão chama Ló e fala assim, olha, não tem mais como a gente viver em contenda um com o outro, não dá mais para ficar brigando assim todo dia. Olha que coisa interessante. E tendo Abraão o direito de primazia, ou seja, por ser o patriarca, por ser ali, entre aspas, o chefe daquele grupo geral, ele tinha a primazia da escolha para onde ele deveria ir e determinar e ordenar que Ló fosse para outro lado, ou seja, sai da minha presença, não quero mais te ver. Siga o seu caminho que eu vou seguir o meu. Não, Abraão não fez nada disso. Quem ouve e pratica tem atitude diferente. Qual foi a prática de Abraão? Ló, vem cá, meu sobrinho, meu querido, vamos sentar aqui, vamos saborear assim um churrasquinho gostoso, em família, vamos bater um papo. Só que nós chegamos num ponto que não dá mais para caminhar junto. Não dá mais para caminhar junto, Ló. Te amo demais, garoto. Claro que Ló já não era mais um garoto naquela época, mas uma linguagem, né? Abraão já passou lá dos seus 100 anos, estava chegando lá nessa situação. Então não dá mais para a gente caminhar junto. Mas não quero nenhuma celeuma contigo, nenhum problema, nada. Eu quero que você continue vindo à minha casa sempre, eu vou na sua e tal, mas a gente precisa dividir. Então, veja bem, olha aqui. Está vendo o mundão aí? Tá. Escolhe para onde você quer ir. O zoião de Ló desse tamanho, querendo dar uma rasteira no velhinho chamado Abraão, escolheu a melhor parte, as terras melhores, que pertencia a Abraão. Abraão brigou, colégio, Ló, para cima de mim, mãe? Para cima de Maimode? Sou velho de guerra, sou experiente. Não, eu estou aqui numa paz com você, mas eu quero que você entenda que esse lado aí não, é outro. Não. É isso mesmo que você quer, Ló? Essas terras bonitas, verde, com água, próspera. É essa terra que você quer, Ló? É, meu tio, é essa mesmo. Se o senhor achar graça, me dá ela. Perfeitamente. Toma, segue em paz, que Deus te abençoe e abençoa Ló. E Ló foi embora. Ló foi embora, foi muito bem sucedido, chegou a ser até sequestrado, e Abraão vai ao seu encontro, briga com os 4 reis lá e tal, e livra Ló. Isso já foi um gesto de que aquela divisão em família não deixou celeuma nenhuma, sequela nenhuma, que ele vai ao encontro de Ló e ali recupera, né, as suas terras, recupera a sua liberdade, traz ele de volta, e ele continua lá naquelas bandas de Sodoma e Gomorra, por lá de lá, e Abraão por outro lado.
daqui a pouco, Abraão recebe uma visita, eu digo não inesperado, porque quem tem comunhão com Deus pode esperar a visita de Deus a qualquer momento que Ele chega. Não é surpresa Deus falar com você quando você tem comunhão com Deus. Abraão não fala assim, Deus está na minha casa, que ó... Não. Quem é amigo de Deus e anda com Deus, não tem esse detalhe, Deus chegou. Não, já sabe que Deus está ali. Então Deus desce e se apresenta a Abraão, e vai conversar com Abraão, e vai abrir para Abraão uma profecia. Não mandou profeta, não mandou auxiliares. O próprio Deus chega a Abraão e fala assim, Abraão, meu filho, vem cá, meu servo. Rapaz, está feio o negócio lá em Sodoma e Gomorra. Cansei, se posso dizer assim, né? Para os irmãos entenderem a linguagem, né? E eu vou destruir, sentenciei todo mundo lá. Vou destruir aquela terra lá, porque não tem mais jeito. Acabou. Abraão tem logo a primeira preocupação. Meu Deus, meu sobrinho está lá. Que isso? Já livrei esse cara de tanto problema, e agora? Como é que fica? Aí começa o momento de Abraão com Deus, numa particularidade, numa intimidade de intercessão. Famosa oração de intercessão. Acho que você precisa orar pedindo a fé, para que você, quando for orar intercedendo por alguém, a sua fé seja tão grande que você não tenha nenhuma barreira contra essa pessoa, nenhum muro contra essa pessoa, e você só tem ponte. Por isso que a fé é importante. Então, nada que aconteceu entre você e aquela pessoa criou uma barreira que possa impedir a sua oração de intercessão de chegar até aquela pessoa. Então, Abraão começa a interceder. Mas, Senhor, tudo bem, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai condenar os justos junto com os ímpios? Abraão, claro que eu não vou fazer isso. Se tiver 50, beleza. Beleza. Mas Abraão sentiu que Deus falou assim, não tem, né? 45. E essa intercessão chegou até 10 vidas, aonde parou a intercessão de Abraão. E Deus sabia por que Abraão estava intercedendo ali. Era Ló que morava lá, os seus sobrinhos, né? A sua prima, que era casada com Ló, que nós sabemos o final dela. Era a família de Ló a preocupação de Abraão. E intercedeu por eles. E Deus ouviu a intercessão de Abraão, enviou os seus anjos para Sodoma, entrou na casa de Ló, os livrou, deu o recado de Deus, sai que vai ser destruído. E eles saíram, não olha para trás, com exceção da mulher, que lá na UCP, né, minha irmãzinha, virou uma estátua de sal. Né? Quanta cena bonita, né? Quantas vezes você fez essa estátua de sal aí, né? Cada um tem a sua forma de cantar e expressar. Mas o que eu quero dizer, que quando Abraão se separa de Ló, a paz era tão grande, o amor era tão grande, o perdão existia e foi exercido, que ele pôde interceder em favor de Ló. E alcançou a graça de Deus em favor de Ló. Ló, junto com a sua família, foi salvo. Só quem não quis ser salvo, que não foi, que era sua esposa. Mas por que Abraão alcançou essa graça diante de Deus? Porque ele exerceu o perdão em família. Ele pôde orar, ele pôde interceder por Ló, e Deus o abençoou e o livrou da destruição de Sodoma e Gomorra. Olha que coisa interessante. Então, irmãos, nós vamos falar sobre isso. Hoje não vai dar, mas se caso você tem em algum momento na sua vida alguma celeuma com um ente querido, talvez 1, 2, 3, 7 vezes, ou talvez a vida inteira ele vem te provocando, criando dificuldades, não existe uma outra opção para nós. A opção é perdoar. É perdoar. Não existe um atalho. O caminho do perdão pode ser um caminho difícil, sim, mas é o caminho que temos que caminhar para praticar a palavra de Deus. Para que as minhas orações sejam não só ouvidas, porque Deus ouve todas as coisas. Deus não é surdo. Mas para que Ele venha em nosso socorro e atenda às nossas orações.
Então, nesta caminhada que a gente continua domingo, pela manhã, se Deus quiser, eu convido você a estar aqui conosco para ver a sequência desse estudo. Hoje só foi uma pequena introdução. Você, durante essa semana, exercite o perdão. E caso você faça assim, não, pastor, isso é muito difícil para mim. Aonde está o remédio? Está lá na fé, que Jesus falou assim, que os discípulos logo falaram assim, aumenta a minha fé. Porque os discípulos precisavam viver isso depois. Eles eram gente como nós. Eles precisaram exercer perdão entre si, conviver entre si, para que o evangelho prosseguisse. Eles precisaram viver isso. Praticaram isso. A exemplo de Cristo, que é o nosso exemplo maior de perdão que nós temos na palavra de Deus. E eu encerro este momento dizendo que famílias foram extremamente abençoadas, nós vamos falar isso em detalhe mais na frente, pelo exercício de perdão na palavra de Deus. Já mencionei duas, posso mencionar Esaú e Jacó, que exerceram o perdão. Posso mencionar uma família que o perdão foi tremendo, a de José, o perdão de José para com seus irmãos, que acabou restaurando e salvando aquela família todinha da fome lá do Egito. Perdão em família. Olha que José sofreu. Olha a história de José para no final ele abraçar e chorar. Ele não se conter, ter que sair correndo e chorar, escondido, gemer diante de Deus, pela alegria de ter visto a sua família retornar ao Egito e ver como está o seu pai e seus irmãos, e abraçá-los e salvá-los e trazê-los de volta para o Egito. Ali que começa o caminho da escravidão, mas até então viveram muito bem ali no Egito, pelo exercício do perdão. Já pensou se José chegasse ali naquele momento, olhasse a família dele, é agora, passei muito tempo na prisão, fui humilhado aqui, agora é a vez de vocês. Ele tinha autoridade, ó, bota esse camarada lá na prisão, e nem quero saber dele, só tira meu pai por lá de fora, né? Agora, meus irmãos, ó, vivam na prisão aí. Nada disso. Deu o melhor para eles. Foram salvos. Nós temos no Novo Testamento uma parábola linda, linda, lá em Lucas, capítulo 15, do filho pródigo, de um pai que está sempre com os braços abertos, esperando o filho, e pronto para perdoar o seu filho. Ao contraste disso, nós vamos ver um irmão que recebe aquele filho, aquele irmão, com dureza no coração, com resistência, porque ele se achava perfeito demais aos olhos do pai, em relação aos defeitos do seu irmão, perdoado e recebido com toda a honra dentro de casa, como a parábola registra para nós. Perdão em família. Então não é um assunto para ser ignorado, esquecido. Você pegar a palavra de Deus e olhar, aqueles que ouvem e praticam a minha palavra são meus irmãos. Ah, não, isso aqui não me interessa. A quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7? Não, isso aqui não me interessa. Não. É um assunto para olhar e falar assim, Senhor, tenha misericórdia. Porque se eu sou família do Senhor Jesus aqui na terra e quero ver a minha família salva 100%, eu preciso orar, interceder por eles. E a minha oração só vai ser ouvida e atendida se eu praticar a palavra de Deus. E neste tema desta manhã, o perdão. Se eu não conseguir perdoar um ente querido, eu não posso orar por ele. Se eu não consigo perdoar o meu vizinho, eu não posso orar por ele. Se eu não consigo perdoar o meu governador, os meus políticos, seja ele qual for, eu não posso orar por eles. Olha a dimensão deste mandamento, irmãos. E que nós sejamos praticantes da palavra de Deus, para que o resultado desta prática volte em nós com muitas bênçãos. Com a nossa família restaurada, com a igreja restaurada, com a sociedade sendo alvo e sendo atingida pelas nossas orações e chegando até nós para pertencer também à nossa família, a família que ouve e pratica a palavra de Deus. Que nesta manhã você possa retornar para casa. E eu acredito que a panela de pressão está lá no fogo fervente.
E quando você sentar à mesa com seus filhos, com seu esposo, com a sua família, você possa orar, dizer que a ama bastante e que você perdoa, seja lá qual for o problema que esteja acontecendo ali. E viva esse perdão. Você vai ver o remédio funcionando. Mesmo que aconteça o efeito como remédios homeopáticos. Você tem que botar uma gotinha todo dia, até a longo prazo ver o resultado. Mas o perdão praticado diariamente pode ter dois efeitos, como gotas homeopáticas, que no tempo devido alcançam o seu efeito, ou quem sabe no primeiro momento, pum, a bênção já chega, e é aquele antibiótico fortíssimo, né? Que a febre cessa já em 12 horas seguidas. Que Deus nos abençoe. Eu não vou falar nem amém, porque domingo nós vamos estar de volta. Essa escola dominical vai estar continuando, domingo que vem às 9 horas, e eu aguardo você aqui. Então não falo amém, não vou orar, não vou abençoar, porque essa escola dominical continua essa semana na sua casa, e domingo a gente volta para tratar os outros textos. Amém? Deus te abençoe até às 19 horas hoje, se Deus quiser. Você em casa, Deus te abençoe.